Gosto tanto quando usas essa palavra, e isto nota-se muito nas expectativas que ambas as pessoas têm para a sua intimidade, o lado negro da sexualidade. Ai, 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 porque eu vivi estas coisas todas e uma pergunta que eu faço muito é: eu não conheço esta pessoa. Não, esta pessoa está lá desde o início. É este elemento da terceira presença. Então, o que eu acho muito bonito da atração com potencial de autoconhecimento, há alguém externo que nos possa dizer como é que nós podemos viver, neste caso, uma sociedade, um governo, uma igreja. Este já não é o tempo. Para mim, uma green flag é que eu não deixo passar em consulta é mágico. Fora da cama também queres ser amada, mas estás perdida de ti. Para mim é a chave. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Tamar! Olá, Mafalda, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Como é que tu estás? Olha, estava a partilhar contigo há bocado, não é? Vou ser autêntica. Tive uma noite de sono muito desafiante e é giro de ver isto, não é? Que o entusiasmo de ter uma conversa boa contigo deu-me aqui um ânimo que há 15 minutos estava, eu não vou conseguir raciocinar, estou tão cansada. Portanto, olha, duplo agradecimento. Ok, que bom que também te sentes assim com essa animação e essa energia extra só por podermos falar. Eu também gosto muito de falar contigo e então acho que vamos poder ter aqui uma boa conversa para quem nos vai ouvir. O pretexto para nos sentarmos e conversar as duas desta vez, porque temos tido muitos, felizmente, teve a ver com um Reels que tu partilhaste comigo, em que duas pessoas, duas pessoas por acaso do sexo masculino, estavam a falar e em que um partilhava com o outro que os estudos demonstram, um estudo qualquer que ele há de ter lido, que 10 anos após o divórcio, 75% das pessoas se arrepende de ter tido esse divórcio e que acham que afinal conseguiriam fazer a relação funcionar. Pronto, este é assim como ele começa. Depois faz aqui mais duas observações que eu também gostava de falar contigo, que é, no pico da dor querem sair e que o divórcio parece que é a solução. Também gostava de falar sobre esta ideia contigo. E um terceiro pensamento que eles partilham é que geralmente as pessoas acham que o divórcio é a solução porque não olham ou não percebem que é preciso olhar para os dois elementos da relação e olharem-se ambos no espelho e perceber que mudanças é que precisam de fazer. E como não fazem esse exercício, optam pelo divórcio. Assim, basicamente estes três grandes pontos que eles tocam. E eu gostava de começar pelo primeiro. Logo na altura eu reagi quando tu mandaste, que foi, olha que giro, os estudos que eu tenho lido dizem uma coisa diferente. Os estudos que eu tenho lido dizem que a maioria das pessoas que se divorcia, passado 10 anos, também geralmente é engraçado que estes estudos longitudinais geralmente são à volta de 10 anos, a maior parte das pessoas diz que não só não está arrependida de se ter divorciado e separado, como acham que o deviam ter feito mais cedo. E que se arrependem de não ter feito a separação mais cedo. Este estudo, e aqui foi a minha dúvida, este estudo que eu li que diz isto, é com famílias em que os casais têm filhos. E essa pode ser uma diferença, porque no estudo do tal Reels, eles não dizem como é que era a população, mas nesta população eles têm filhos. E que muitas vezes ficaram na relação para proteger os filhos de viver o divórcio dos pais, e que no fundo e no fim do divórcio feito e de ultrapassada aquela fase inicial, a conclusão é: olha, afinal estamos melhor assim e eu devia-me era ter divorciado mais cedo. Uma grande maioria das pessoas diz isto.
E portanto, Eu também tive a oportunidade de comentar contigo quando trocámos essas mensagens, que no meu caso, não é? Quem eu atendo, quem eu acompanho, são mulheres e são casais que ainda vêm na tentativa de terem uma relação melhor do que a questão a ter com a pessoa, não é? Então, porque esta questão da sexualidade, de facto, ela tem a componente de há aqui coisas que não estão a resultar entre nós, então vamos os dois trabalhar isto juntos, mas também tem depois a questão de a relação está complicada e o outro lado, agora vi com mulheres, o outro lado já está a partir para uma tentativa de resolução que é o fim. uhum, E diz, se tu não melhoras, algo tem que ser feito. Ou seja, o que eu, depois com o que tu comentaste, o que eu depois refleti e que acabei por não é, se não estávamos ali só em troca de mensagens, foi realmente são duas realidades, mas que os dilemas podem ser os mesmos, para onde as pessoas vão, em termos de o que é que eu faço com isto, pode ser a mesma coisa. Agora é importante ver, como tu dizias, o que é que está por trás uhum, desta tensão, deste conflito, deste não ajuste, o que é que está por trás, porque lá está, se como a maioria dos casais que eu atendo são questões só da sua intimidade e sexualidade, muita coisa pode ser feita. Há princípios, valores partilhados, há amor, há a vontade de ficarem juntos e há respeito. E há aqui já uma linguagem comum que parece que tece uma teia e que eles, mesmo que discordem e mesmo que haja dor, porque estas pessoas, claro, chegam em dor e chegam pessimistas, porque entretanto já tentaram outras coisas. Há uma teia que os segura, uhum. ok? Então eu acho que estas coisas, os estudos são importantes, mas quando nós estamos com as pessoas e com a experiência, nós quase conseguimos sentir. Quem ainda tem uma ponte, ou vira-se para a ponte, não é? Todas estas atitudes que tu também ensinas e sensibilizas, não é? Quais as ferramentas que nos viram para o outro, não é? Ao invés de nos separar e ficar só no eu. Então isto é de facto complexo. Partilho contigo, mas apenas de experiência pessoal, ou seja, no meu círculo que considero alargado de pessoas, ou seja, é uma tribo exótica, variada. Concordo com o estudo, vejo isso na prática. Quando há filhos, há mesmo não quero, não, ainda. Lá está, ainda bem, como é que eu não vi, Exato. até não é? Os comentários do como é que eu não vi, etc. A outra coisa que eu queria dizer é que acho que também há aqui dois fatores muito interessantes. Um é a idade, porque também me dou, até por ligação com os meus pais que têm amigos da mesma geração, eu percebo que a idade não muda todas as pessoas, mas oferece essa possibilidade de reflexão, ok? E de certa maneira o que eu lhes tenho dito é parece que amolece a visão, ou seja, não se torna tão rígida, não se torna tão, se calhar, dogmática. E, por exemplo, coisas que estas pessoas criticavam no parceiro e etc., que eu sei, que eu lembro-me, agora há aqueles rasgos de reflexão do estilo: mas eu também, tipo, eu também sei que não sou uma pessoa fácil, e eu fico espantada e digo: nunca te ouvi assumir uma coisa dessas, não é? Então acho isso muito interessante e isto está, se calhar, associado com as ferramentas de desenvolvimento pessoal, que é, se calhar, pessoas que estudam tudo isto mais a fundo, integram e passam a viver de acordo com estes moldes, se calhar conseguem fazer essas análises e reflexões mais cedo.
Então era isto assim que eu queria deixar. Depende muito, não é? Quem são as pessoas que estão a dizer estas coisas. Exato. Sim, e também se calhar a linguagem que se está a utilizar, porque, por exemplo, agora eu estava-te a ouvir e eles dizem que 75% das pessoas se arrependem, isto é uma ideia, mas a outra é, e que acham que afinal poderiam ter feito resultar. E eu acho que são duas ideias distintas. Exato. Porque é, uma coisa é estar arrependido, outra coisa é pensar, se calhar eu hoje, ou sabendo o que sei hoje, ou conseguindo estar e ser como estou hoje, talvez eu tivesse conseguido fazer aquela relação resultar. Isso não quer dizer que eu me tenha arrependido de ter saído dela. E talvez também esteja, E não é? Poder estar. E agora quando estava a ouvir, ai calma, mas estamos a falar de duas coisas diferentes, não é? porque foi assim que eu te mandei, entendes? Eu mandei-te A com isto que eu pensar te estou a assim. dizer. Ok, Exatamente. ok. Que em última análise, eu até te mandei em estilo de provocação, que era, em última análise, se todos alcançarmos esta postura, quase que não vai haver divórcios, não é? Porque ambas as pessoas partilham disto, do vamos tentar, ok, por aqui não está a dar, vamos continuar curiosos e interessados a tentar perceber o que é que cada um de nós tem que mudar, pessoalmente, mas também no estilo de vida, o que é que nos continua a unir, não é? Ou seja, é tudo uma mudança. Quem sabe, não é? Então mandei-te assim um Ok, bocadinho com agora é que eu cheguei lá, provocação. estás a ver? Exato, que é, Agora é que eu opa, cheguei. em última análise, então ficamos sempre, porque, aliás, também tenho visto nas redes sociais, contas lá fora, muito o bater na tecla desta mensagem de não há o tal. E isto é uma quebra de paradigma gigante, porque nós crescemos com esta ideia de que há o tal. Isto por um lado. Por outro lado, também temos aqui a fazer-nos nadar contra a corrente, que é a questão do mas agora há tanta coisa, há tantas opções, eu vou mas é sair disto, está a dar muito trabalho, não estou feliz, não é? Esta noção do não estou feliz e portanto eu tenho direito a ir buscar a minha felicidade. Então eu acho que nós estamos num tempo em que a felicidade associada a prazer, não é? Associada, agora falando muito de nós mulheres, não é? De continuarmos a ser vistas, conquistadas, seduzidas, que são coisas que muitas vezes se perdem nos relacionamentos longos, não é? E depois nós associamos isso a esta relação não é para mim, isto não resulta. Isto eu levo muito, eu trago muito em consulta. E aí sim, muitas vezes vamos a relações anteriores, no sentido de ainda da pessoa estar muito quente, de dizer eu não posso deixar que isto volte a acontecer, porque caímos no marasmo e agora, por exemplo, não é, está numa nova relação e está muito proativa no romance, não é? Com receio que caiam na mesma coisa. Então, eu acho que nós estamos mesmo aqui a viver tempos muito, muito bonitos de reconfiguração disto tudo, não é? E, sobretudo, de perceber que há ritmos, que há timings, que ninguém nos pode dar a resposta, por mais que partilhemos com amigos, por mais que. Essa é uma, e a outra é que não podemos de facto mudar ninguém. Eu acho que isto é uma verdade difícil de engolir, mas acho que é também um grande sinal de maturidade. Sim. Isso vai aqui ao outro ponto, não é? Que eles diziam que é preciso olharmos no espelho e fazer as mudanças que precisamos de fazer. Esta ideia de também podermos mudar alguém também é outra romantização, não é? A romantização do tal é uma cresceu connosco, não é? A Disney enfiou-nos isso assim à força, nessa ideia da Cinderela e da Bela Adormecida e da Branca de Neve, aquelas mulheres que são resgatadas pelos homens e que vivem felizes para sempre, ok? O tal, e sobre as mudanças, que, olha, a Bela e o monstro, como o amor da Bela consegue transformar o monstro, como o beijo no sapo transforma em príncipe, esta ideia de que podemos transformar o outro, né? E que isso de facto tem-nos limitado muito a ter uma visão realista do que pode ser e humanizada já agora, porque o contrário de Exato. romantizada é humanizado, humanizada do que podem ser as relações entre as pessoas, não é?
Gosto tanto quando usas essa palavra, humanizado, porque o que acontece, e isto nota-se muito nas expectativas que ambas as pessoas têm para a sua intimidade, é como se o outro fosse um projeto, não é? E um projeto não é humano. O projeto está na cabeça, implica certas regras, certas coisas para funcionar. Aqui não, o humano, nós estamos inclusive no domínio do mistério. Como o Jung dizia, não é? Quando duas pessoas se juntam, dá-se uma alquimia, elas não ficam iguais. Mas não sabemos o que é que acontece, quando acontece, e tu também na nossa última conversa introduziste aqui uma imagem que eu acho super eficaz, que é aquela dos pesos, não é? Queres repetir? Sim, foi há pouco tempo, numa conversa com o meu companheiro, com o meu marido agora, não é? Ah, sobre as mudanças nas relações e como há coisas que numa altura parecem tão certas e tão o peso certo e que depois se vão transformando. Então, nessa conversa surgiu uma imagem muito clara, assim, muito vívida, de uma balança, daquelas balanças antigas em que se põe os pesos de um lado e do outro para equilibrar e pronto, e depois perceber o peso do que estamos a fazer. E que nessa imagem da minha cabeça, os pesos não eram aquelas formas cilíndricas de ferro, não é? Mas eram antes seres vivos e animados e que se iam mexendo e aumentando, outros diminuindo, e que os pesos que punhamos numa determinada altura e que equilibravam a balança, com o tempo e com a experiência iam-se alterando e iam mudando de facto o equilíbrio da balança, iam criando desequilíbrio, e aquilo que de antes era uma coisa que tinha um grande peso na nossa relação foi perdendo peso. Havia outras coisas que tinham pouco peso e foram ganhando peso, foram crescendo, foram desabrochando, outras foram murchando, desistimos, tirámos, e então como as coisas se vão alterando. E isso ajudou-me a mim a perceber que decisões feitas anteriormente e que já não nos servem, não quer dizer que estavam erradas. Podiam estar muito certas naquela altura, mas depois com esta transformação perderam a atualidade, mudaram a forma, e então agora precisamos de decisões diferentes e novas. Isso não quer dizer que houve erros para trás. E também me ajudou a lembrar que, olha, onde estás agora vai mudar também daqui a um tempo. E, portanto, não ficar tão aflito é tentar manter as coisas exatamente como estão. Olha, e agora é engraçado, quando estava na lua de mel, foi também uma ideia que vinha, houve um momento que eu estava assim encostada a ele e pensei, só espero podermos ficar assim para sempre. E logo a seguir disse, ai não, não faças isso, isto é uma ratoeira, não penses nisso, não, não. Só vou ter que arranjar forma de pensar isto noutro cenário, porque estou a minar e a contaminar a possibilidade de continuarmos a ser felizes se eu achar que é assim que quero ficar para sempre. Não vai acontecer. Então, surgiu-me agora esta memória de estar assim encostadinho e pensar, só espero estarmos assim para sempre. Depois, não, 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 Mafalda, não. Não, não queiras isso porque isso não vai acontecer. Não ponhas essa hipótese na tua cabeça, porque essa hipótese não é. E foi giro, depois eu consegui arranjar uma outra formulação muito mais interessante e que eu acho que nos vai ajudar a ir mais longe. Tu, quando disseste aí a questão tu gostaste dessa imagem da balança, não é? Imenso, porquê? Porque acho que te disse logo, eu hoje em dia eu sinto muitas coisas no corpo. Então tu estás a descrever e a minha cabeça está a adorar toda essa formulação, mas o meu corpo, Ok. e eu tenho que estabelecer aqui o diálogo interno e percebo, claro, isto faz sentido porque a Mafalda está a falar de impermanência, dinamismo, ao invés de estabilidade, e não está a falar de uma estrutura supermóvel. Sim, aquilo é uma estrutura, mas quase que parece caos. Porque como é que se prevê isto? Não. Não no microcontrole. E, portanto, eu que venho de uma personalidade com necessidade de controle, foi muito giro de ver que a reação inicial no corpo foi isto é ameaçador. Agora, eu acho importante, lá está,
nós desconstruirmos isso também aqui junto com as pessoas que nos estão a escutar, que é, às vezes também há esta noção de que eu vou adquirir ferramentas e vou-me livrar destas vozinhas do diabo e destas reações, porque ao fim e ao cabo não foi uma resposta, não é? Foi uma reação. E não, isso não vai acontecer, tal como tu contas a questão do no peito, não é? Estás ali num momento tão bom e depois que tens também um momento de consciencialização. Então eu acho que a grande questão é esta, é nós simplesmente ficarmos mais ágeis na capacidade de trazer as ferramentas necessárias para integrar o que aquelas informações todas nos estão a dar. Portanto, isso, lá está, eu fiquei, ok, foi só uma reação inicial, depois não, eu vou-me pôr toda realmente para cada vez estar mais confortável e desfrutar dos benefícios desta postura, que de facto até é verdade, não é? Então, às vezes também sinto que no misto do olho do furacão das confusões em que estamos a dois, nós também nos perdemos em nós mesmos e acho que seria muito interessante nós termos esta percepção do que é o que eu penso, o que eu estou a sentir que é do passado e o que é do agora. Porque a verdade, a única coisa que nós sabemos é que nós só podemos responder a partir do agora. Tudo o que tem a ver com o passado é reação. E geralmente reação é a tal história, não constrói pontes entre os dois, porque geralmente a pessoa não tem nada a ver com isso. É simplesmente a nossa bagagem. Então, muitas vezes, bem, isto agora ainda se tornaria mais complexo, que é, ok, a tua relação não resultou, mas tu viste realmente a pessoa ou tiveste ainda a projetar todo o teu passado? Porque isso eu escuto também, não é? E aí era quando eu te dizia, quando eu vejo as pessoas ainda muito reativas, não é? E com as imposições do isto não pode mais acontecer. Então, o que é o oposto do para sempre, não é? Então, o para sempre é uma coisa bonita, que é o que nos move. Nós vamos ter sempre expectativas idílicas, não é? Faz parte, mas depois descer à terra. Mas o oposto também é verdade. Ou seja, expectativas que ficaram com muito negrume, porque de facto as experiências não foram positivas. Mas este ímpeto de nos relacionarmos intimamente, ele é tão forte, ele é uma pulsão imensa, natural, super orgânica em nós. Ficamos nesta ambivalência de quero, mas ao mesmo tempo, ai, 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 porque eu vivi estas coisas todas. E uma pergunta que eu faço muito é: mas estás a ver a pessoa? Repara, não é? Em última análise, temos homens, novos homens na vida das mulheres que me procuram, que estão a levar com o trauma sexual delas. E que muitas vezes tem a ver com abuso sexual, que óbvio, não é? Nesta sociedade patriarcal e sobretudo heterossexual, os homens, os agressores são homens e procuram mulheres para agredir, não é? Então, ver isto é algo, e ver a dor do outro, e ao mesmo tempo uma impotência, porque não foi ele que criou aquilo, ele jamais faria uma coisa daquelas, não é? Ele está a fazer tudo o que tem a ver com transmitir segurança, respeito, e ainda assim não está a ter espaço, Uhum. percebes? Sim, sim. Sabes, marcou-me aquela frase que disseste há pouco e fiquei ali um bocado travada nesta ideia de olho para o outro como um projeto. Não é? O outro é o meu projeto. Eu fiquei, e agora estar a ouvir, percebo o que estás a dizer com isso. Aliás, logo na altura percebi, mas também senti essa inquietação, que é, de repente foi, uou, é mesmo isso, o outro não pode ser o meu projeto. Ok. Mas ao mesmo tempo, no meu corpo também me senti inquieta, que é, então o que é o projeto? É a relação que é o projeto? A relação pode ser um projeto? Faz sentido tentarmos projetar a nossa relação, tentarmos nos projetar na relação? Porque essa ideia de. Eu também vejo isso nas pessoas que acompanho, que estão muitas vezes a projetar naquela pessoa questões antigas que vieram da sua história. Eu costumo dizer: olha, estás a cobrar uma fatura à Hum. pessoa errada, não é? Porque quem fez esse pagamento não foi esta pessoa e estás a passar a fatura a ela. Também vejo isso.
e costuma ser recíproco, muitas vezes os homens também vêm marcados pelas suas histórias, que também muito traumatizantes, exatamente pelos mesmos motivos que a nossas, das mulheres, eles também vêm bastante traumatizados, não é? E depois nesse encontro de histórias, em que a minha história se encontra com a história do outro, ficarmos tão defensivos e tão no projetar o outro em vez de, como estavas a dizer, não é? Agora vou fazer com que o outro, vou curar o outro, vou pôr o outro bem, vou pôr o outro à minha medida, vou formatá-lo, não é? Em vez de cada um olhar para si e depois juntos poderem olhar para a relação. Isso era uma das coisas que me estava aqui a surgir. Por outro lado, não há forma de nós descobrirmos nada sobre nós que não seja na relação com os outros. E isto é muito paradoxal, não é? Que é, eu tenho que perceber sobre mim, eu tenho que me conhecer a mim para poder estar em relação, para poder desfrutar mais da relação com o outro, porém é na relação com o outro que eu me consigo descobrir a mim. Então vamos outra vez para a balança e para as coisas a mexer e a entrelaçarem-se. É preciso as duas coisas em simultâneo. E nós. E, e temos que ir para outra coisa também. Agora diz-me aqui a minha veia de socióloga, que é, nós temos de alguma maneira que encontrar um estilo de vida que permita esses momentos connosco mesmas, mesmo estando em relação, porque agora este movimento todo do tenho que me curar sozinha e ligar-me ao meu amor próprio para me preparar para uma relação, não é? Concordo contigo. Não, não é por aí, porque depois o que é que tu ouves e eu ouço? Pensava que isto já estava resolvido, que eu já estava preparada e pronto, começa uma relação e vem tudo novamente. Claro, porque não dá para te preparares sozinha. Agora, o que eu acho fundamental, e isto ajuda imenso na manutenção do desejo e da libido, é preciso as parcerias encontrarem momentos separados. Seja para trazer brincadeira, diversão, não é? Hobbies, paixões pessoais, seja para estes momentos de novamente reflexão e de até de, não é? Parece que vou para o cimo da montanha e consigo ver tudo com mais perspectiva, inclusive eu que tenho uma tendência, de acordo com a teoria do vínculo, evitativa, eu percebo o bem que faz, não é? Porque depois sou uma pessoa muito íntima, então sou capaz de me vulnerabilizar, de me quase que fundir, e preciso disso, não é? A minha alma vibra com isso, mas ao mesmo tempo é tanto, é uma riqueza, é uma profundidade, que depois eu preciso dessa separação para, lá está, ok, agora como é que isto ficou? Em primeiro lugar, em mim, porque eu não sei, se me perguntarem, eu não sei minimamente, porque eu vim de uma onda. Eu no outro dia saiu-me a expressão eu colapsei no outro, no melhor sentido, que eu senti-me a desfragmentar por completo. Portanto, não é? A intimidade consciente ela permite muito isso, a desfragmentação do ego. E é por isso que ela é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, de cura, de desenvolvimento do ser. Mas lá está, depois precisamos de tempo. E o que eu acho nesta sociedade, lá está, se nós não trazemos esta consciência crítica, é que nós não paramos entre tarefas, não paramos entre relações. Eu conheço N pessoas presas no ciclo do acaba uma, começa, acaba. É só conhecer. Não vai ser nada de especial. Não, é só para. Opa, não, então eu ainda estou a viver aquele fim, eu sei. Depois envolvem-se e a história começa toda, não é? Porque as condições para não ser uma coisa de continuidade estão lá, mas é como se fosse muito importante, lá está, porque eu não paro, eu não consigo parar e eu não consigo estar sozinho ou Uhum. Pois é, sozinho. é o oposto também daquilo que eu estava a sugerir, não é? Eu estava a sugerir que é, olha, isto estarmos só sozinhos não chega, é preciso estarmos em relação também. E a relação não tem que ser relação amorosa. Pode ser, mas não tem que ser relação amorosa. Aliás, convém continuarmos a nutrir várias relações e não nos cingirmos a uma única relação com o nosso parceiro amoroso, não é? Também às vezes há essa limitação. Mas o que estavas agora a sugerir é exatamente o oposto. É alguém que, em vez de pensar, olha, vou estar só em mim e no autoconhecimento e na relação comigo própria e vou evitar relações com os outros até eu estar preparada, versus vou estar sempre em relação, sempre em relação, sempre em relação, porque também não consigo parar e estar só comigo. Então,
Ou mesmo não estando em relação, é isso que eu almejo e depois frustro, e depois quando estou sozinha, lá está, e começo a querer fazer esse trabalho, ai não, porque isto custa, isto confronta-me com coisas, lá está, porque eu ainda vibro, não é? Estar a dois, nem interessa tanta qualidade, o que interessa é estar. E tu há bocado tocaste num ponto que eu considero mesmo assim fundamental, e eu sigo muito o que está a sair sobre relações conscientes, relações sagradas. Elas introduzem uma coisa muito bonita que é este elemento da terceira presença, não é? Há o eu, há o tu, mas há o terceiro. O terceiro como nós, como a relação, que não é a soma dos dois. Vai muito para além e lá está, tem a componente de mistério e tem a componente do fluxo da vida, não é? É um cosmos que nós não controlamos. Mas eu acho que é muito importante, à medida que nós vamos também amadurecendo e ganhando experiência com as relações, e também gostava de trazer isso, que o Reels também, assim esticando, também pode permitir de reflexão, que é, eu também acho que nós não estamos preparados, porque ninguém falou muito disto, que pode haver várias mortes, ou seja, fins, na mesma relação. Inclusive, eu sou daquelas que sou adepta disso. Eu sou adepta. Aliás, como eu sou muito isso, como eu me transformo bastante, está na minha natureza, eu não posso ficar numa relação onde não haja esses, não é? Tensão para crescer. Oh, lá está, tensão para terminar. Mas essa tensão para crescer, que até acho que é uma coisa que nós gostamos, nós não estamos preparados, mas para crescer vai ter que morrer certas coisas. E em primeiro lugar, o que morre é a visão que eu tenho do outro. Porque lá está, uma coisa é fazer do outro projeto, mas outra coisa é nós precisamos de admirar, nós precisamos de achar que o outro, como acho que também dizias no outro dia, não é pôr no pedestal, não é? Temos que tirar as pessoas do pedestal, mas ainda assim temos que considerar que ela é a pessoa mais interessante para fazer o caminho íntimo e de vida connosco. Claro, claro. Manter essa admiração em relação ao outro, não é? E às vezes é complicado quebrar alguma das coisas que te faziam admirar o outro. E o lugar aonde eu chego sempre, através desta gradual maturidade que estou a ganhar, é a humanidade. É por isso que eu também fiquei muito sensível a essa palavra logo que a disseste, tipo assim, para mim é a chave. Porque é o que nos vai ajudando, lá está, a descer, a descer, a descer à terra e, ao mesmo tempo, o amor. Portanto, para mim, este movimento das relações sagradas trazem a presença, esta noção do terceiro, mas trazem também uma visão, lá está, não romantizada, mas espiritual, do poder do amor. E o poder do amor não é eu ficar e sacrificar-me de tudo e aceitar tudo do outro, mas é ir cada vez mais enquadrando, referenciando o outro naquilo que foi a sua história, o seu percurso, e como nós sabemos, isso molda determinantemente a maneira como vê o mundo, como vê as relações, como vê numa relação heterossexual o que é uma mulher, o que quer, ou seja, é cada vez mais este realismo, que também já foi uma palavra que trouxeste, mas ao mesmo tempo mantendo o encanto, e para mim o encanto tem a ver com isso. E eu já fui uma pessoa, lá está, que não tolerava esse peso, não é? Para mim era um peso e vinha-me aqui muito com uma sensação de sufoco dessa humanidade. Eu sentia literalmente na zona do pescoço ter que lidar com esse realismo que eu na altura chamava muito cru. Isto é demasiado cru. Eu não consigo fazer nada com isto. Tendo em conta que lá está, eu sou uma pessoa que precisa muito de erotismo. Então o erotismo ele vive muito da imaginação, só que lá está, deve ser uma imaginação generativa, ou seja, não é criar uma bolha delusional, não é? Não, é algo com quem eu depois na realidade posso fazer sozinha, com o outro e a dois. E de repente, lá está, a maturidade o que me trouxe é aprende
a gerir, nunca vais harmonizar, mas aprende a gerir estas coisas. Ao fim e ao cabo, como a luz e a sombra do outro, que depois impacta a tua própria não aceitação da tua sombra e da tua luz, não é? E vai continuando, é a tal história, vai continuando apaixonada por viver estas coisas, mais do que propriamente, e era aí que eu queria pegar, tu há bocado falaste nisto e é mesmo muito importante, hum, o que é que realmente faz nós queremos estar com o outro? E eu acho que à medida que vamos crescendo, e nós estamos aqui para um público adulto, não é? Acho que é muito importante também trazer as condições. Porque essa parte do romântico, eu ainda escuto muito isto em mulheres e amigas. Ainda há demasiada romantização sem perceber as condições de vida. Porque aos 30 e tal, aos 40, aos 40 e tal, há decisões que tu tomaste, seja em casal, seja se ainda não conhecias a pessoa, que não dá Para para alterar e que alterar. condicionaram, olha, por ter filhos, não é? Eu entrei na minha relação atual com 3 filhos, não é? E ele com 2 filhos. E isso não vai alterar e nenhum de nós quereria alterar essa condição do outro, não é? Por Mas exemplo, outras decisões. outras, por exemplo, repara, quando eu digo que ainda romantizam muito, é quase como se eu visse um adolescente, entendes? O que é que eu quero dizer? Não numa perspectiva pessimista, mas as reflexões que eu faço com as pessoas é muito. Quando elas me vêm com qual foi o propósito, qual é o motivo, qual é a motivação para essa relação com essa pessoa. Podemos viajar e ter férias espetaculares e viver o momento e tatatata. E depois pergunto mais, idade, o que é que faz e etc. Então, fazer aqui de advogado do diabo é dizer, tens noção da probabilidade de agora haverem condicionantes como, não é? Pais doentes, a quem tens que dar Também. apoio, Uhum, exato. filhos que não sei quê, se é empreendedor, tens noção que mesmo ao fim de semana a pessoa pode estar sobrecarregada com stress, com problemas para resolver, nananã, nananã, nananã. Sim. Ou se é Como trabalhador é por que isto conta do outro, tem, encaixa? também não pode ter os dias de férias quando quer. Há dias limitados, não é? Já agora, se houver aqui pessoas que isto ressoa, pode ser interessante. Uma palavra que eu não deixo passar em consulta é mágico, é magia. Isso na adolescência é tudo o que é preciso. Porque não temos contas para pagar, porque não somos nós que fazemos a comida, vamos ao supermercado, temos que cozinhar, limpar a cozinha, ou seja, é aqui que eu às vezes apanho as pessoas, percebes? Claro, podem apanhar alguém que continua numa vida de magia até aos 80 anos, mas a probabilidade é pouca. E portanto, se nós vamos estar a ancorar o que nos atrai e o que nos move para ter uma relação de continuidade com essa pessoa é a magia, É. não é preciso fazer um grande estudo para perceber que, amiga, ou te adaptas ou morres. Exato. Ou vais ter uma decepção daquelas, não é? Sim, é engraçado, porque a magia também. ah, é giro. Nós, quando somos crianças, acreditamos na magia, não é? E então aquilo é mesmo mágico. Depois crescemos e percebemos: ok, há um truque. Aquilo não é uma coisa mágica verdadeiramente. É qualquer coisa que se aprenda a fazer de tal maneira que os outros não percebem e dá a impressão, a ilusão de que é magia. Isso, de início, corta um bocadinho o encanto, mas depois nós aprendemos a fazer outra coisa que é, mas não faz mal, eu consigo deixar-me levar e sabendo, mesmo sabendo que é um truque, eu consigo desfrutar da magia que ele causa em mim, da impressão que causa em mim. E eu acho que é isso entre a realidade e a magia e a imaginação que tu estavas ainda há pouco a falar, que é, ok, eu posso continuar a imaginar mesmo sabendo qual é a realidade. Eu posso continuar a sonhar mesmo sabendo qual é a realidade. Nós não temos que escolher uma coisa ou outra. E parece-me que muitos de nós andamos neste engano, que é, ou sou super realista, então fecho-me à possibilidade de imaginar, de sonhar, de me encantar, de fantasiar e fazer de conta que agora há outra coisa qualquer, não é? Ou estou nesse mundo da fantasia e não me ligo à realidade. E na verdade, nós conseguimos fazer as duas coisas. Geralmente não conseguimos exatamente ao mesmo tempo, era o que tu dizias, não é? O harmonizar.
mas conseguimos ir andando de um lado para o outro. Sabes, eu acho isso espetacular, porque também está muito ligado à nossa fisiologia. O nosso cérebro também tem dois hemisférios que operam a informação e que tratam a informação de forma bem diferente. E há um que é melhor e para ele é mais fácil ter essa amplitude imagética, não é? E de sonhar, não é? E o outro é mais analítico. Mas nós temos os dois hemisférios, os dois comunicam entre si, nós conseguimos fazer as duas coisas, mas parece por algum motivo que nos obrigamos a optar, ou nos condicionamos a optar, ou sou sonhador ou sou realista, não é? Então, acho. E portanto a beleza de uma relação é essa, e a beleza de, lá está, de tirarmos só a visão do desprezo, da mágoa, do ressentimento do que foi a última, e agora voltando ao Reels, não é? Com o tempo, com o trabalho interior, é mesmo isso, é conseguir dar graças por tudo o que vivemos, que só seria possível porque aquela pessoa sentiu interesse por nós, sentiu atração, quis ficar connosco naquela fase da nossa jornada. E isso é de uma beleza e é de uma. Lá está, magia. Tipo, então, isto é que é a verdadeira magia. Somos mais de 8 bilhões no mundo e foi aquela pessoa, naquele momento, que acompanhou esse teu processo. Depois, uma outra coisa, sabes, que depois. Não sei se sentes isso, mas quem faz aqui um trabalho de autoconhecimento, socorrendo-se de profissionais, eu ao longo do tempo também fui recebendo aqui feedbacks e análises de mim, não é? Personalidade, questões de infância, todos esses condicionalismos, porque fica muito difícil nós sozinhas fazermos esse trabalho todo de descobrir, não é? Estas imensas caixinhas que nós somos. E a páginas tantas, houve uma coisa curiosa que foi eu sempre sentir atração e ter relacionamentos, sobretudo os longos, com homens que ou trabalhavam independente, não é? Eram trabalhadores independentes, ou inclusive tinham empresas, eram trabalhadores empresários com negócios de conta deles. E a páginas tantas, eu, trabalhadora do Estado, não é? Com o emprego para a vida subordinada a outrem, não é? Portanto, veio, e a querer sair, veio essa questão de eu sentir atração por estas pessoas, ao fim e ao cabo, entendes? É aquilo que eu quero. Ok, estava a sinalizar-te uma coisa que tu desejavas para ti. Exato, Então, o giro. que eu acho muito bonito da atração com potencial de autoconhecimento e das relações que depois vingam, e aí também vou responder há bocado a uma questão que levantaste, não é nós mudarmos o outro, porque o que é que aconteceu? Estes homens não tentaram minimamente mudar, pois é, tens que sair, tens que tornar empreendedora, porque olha, isto é que é bom, não, eles continuaram a ser eles. E foi a minha postura de observar, de analisar, de perceber, que me fez aprender uma série de coisas. Uhum. E isto, lá está, muda tudo, mas pode ser muito importante no fator quer esta pessoa ou já não me serve esta pessoa. Claro que não numa perspectiva assim tão utilitarista, mas lá está, para o meu projeto de vida. Uhum. De alguma maneira temos que ter aqui uma referência do que é que queremos fazer amanhã, sendo o amanhã daqui a uns meses, se calhar, não é? Então, não potenciar tudo o que é. Eu acredito muito numa relação para potenciar quem eu sou, para elevar. Não tem, é que ser feita à minha maneira. E, portanto, esta coisa deles serem isto, eu de facto eu vivi um ambiente que eu nem sequer sabia que queria de início, e depois foi, quero isto. E depois a pergunta que eu fiz foi, para lá, agora que já sou, será que pela primeira vez na vida vou sentir atração por alguém que trabalha por conta de outrem? E não Não acontece. acontece. Pronto. E agora é um bocado de desfrutar. Não, mas realmente agora é ótimo, porque agora somos os dois e ainda se torna mais criativo, mais estimulante e também com uma carga de stress e de frustração que eu já conheço melhor, então também é mais fácil de empatizar e pronto, e às vezes é mais difícil de conciliar, não é? Porque
Ambos andam muito focados em outras coisas que não a relação. E portanto, repara, eu não fiquei com o homem da última relação quando fiz a transição de carreira, mas agora voltando a esta parte do divórcio, a pessoa também não tem que levar por escolha, não é que não goste de nós, mas ela não tem que levar, quer dizer, conheceu-me durante 5 anos a ser funcionária do Estado, com aquela vidinha, etc e tal, né? E de repente eu mudo, e é uma mudança completa, porque significa trabalhar aos fins de semana, significa às vezes não ter horários, tanta coisa, significa trabalhar por toda a parte do país, ilhas e afins, e a pessoa tem todo o direito de dizer: eu continuo a gostar de ti, há aqui amor, mas este não é o estilo de vida que eu pretendo. Porque o que para mim, eu fiz a análise que o ideal para mim, lá está, para eu continuar a crescer, para eu continuar, era ter alguém que tivesse uma base mais previsível, mais estável. Entendes? Uhum. Sim, Não é só, é porque, lá está, falhou, ele não quis, é porque não gostava realmente de mim. Não, lá está, são pesos diferentes. Aquela pessoa quis pôr o seu projeto de vida em primeiro lugar. Lá está, uma relação romântica não é assim tão importante, ou até é, e ele considera que consegue arranjar uma outra pessoa que responda a isto. Isto é de força, de autoestima, de. sim, sim. E sobretudo se conseguir comunicar ao outro de uma forma gentil e amorosa, não é? Porque às vezes isso é a nossa verdade, mas também não conseguimos comunicar ao outro como sendo essa a nossa verdade, não é? Então Exato, começamos a arranjar pretextos isso, no outro para isso. querer mexer na relação, porque Isso. não conseguimos assumir aquilo que está a acontecer connosco e que são as Ou nossas decisões. críticas, ou É, ameaças, ou seja, nem deixas o outro ir por aquele caminho. Ou melhor, tentas bloquear ao máximo que o outro vá por esse caminho, porque estás a ver que isso vai interferir exato. na Ou até concepção que deixas ir, tens do outro. repara, ou até deixas ir, mas depois dizes: Olha, eu já não quero porque tu agora és isto, tu agora és aquilo, não fazes isto, não fazes aquilo, em vez de dizer: Olha, porque agora eu preciso de coisas que já não encontro aqui, não é? Ou que deixámos de ter um com o outro, deixou de acontecer entre nós. E isso muitas vezes traz o tal ressentimento, que também foi uma palavra que já falámos bastante, o tal ressentimento que nos bloqueia a fazer uma análise mais introspectiva de ok, o que é que se passou aqui comigo, e depois mais extrospectiva, que é o que é que se passou na relação no tal terceiro, não é? E conseguir imaginar ou perguntar o que é que se passou com o outro. E ficamos bloqueados no ressentimento e as relações não servem, e os homens são todos isto e as mulheres são todas aquilo e as relações são ou isto ou aquilo e perdemos essa capacidade de ver várias porque estamos tão fechados no ressentimento que O que eu quero deixar bloqueamos. aqui mesmo como nota é: percebam o que para vocês é fundamental de ter. Eu tive aí uma fase que andei no dating e foi muito giro, porque foi de facto perceber que não é quanto é que o outro ganha, não é, lá está, não está associado a símbolos de status, tem a ver com o teu trabalho motiva-te, entusiasma-te, permite-te crescer, vês, tens ideias, e sempre que o outro dizia: sabes como é que é, mas ganha-se bem, ó, pronto, agora é esperar pela reforma, ó. Quer dizer, lá está, postura corporal, tom de voz, Aham. automaticamente Tu o meu corpo dizia: este, foi. fora de questão. Agora, é porque sou workaholic? Não, eu acho que há aqui esta noção de que nós passamos muitas horas nos nossos trabalhos, não é? E vislumbrar teres alguém que todos os dias chega à casa apático, desmotivado, sem entusiasmo mínimo, Perspectivas. não é? A arrastar-se, é eu saber, para mim não dá. Isto é um ponto fundamental. O outro até pode passar por uma situação de desemprego, etc. Lá está, não se prevê, mas a maneira como se fala, não é? Esta resiliência, esta capacidade de se entregar ao arriscar, ao mudar, para mim são fundamentais, mesmo eu já vivendo isso. Porque às vezes é isso, eu já tenho isto, não importa ao outro. Há pessoas para quem isto é bom. Neste aspecto, para mim, é fundamental. Fundamental. Uhum.
Sim, mas é não giro, é? estás a ver como tu disseste, há pessoas para quem isto é bom, há pessoas que podem sentir, tanto na tua circunstância, não é? Ok, sou uma empreendedora, trabalho por conta própria, sou eu que gero o meu próprio trabalho, gero e giro o meu próprio trabalho, não é? Como eu. Se calhar gostava de ter alguém mais settle down, não é? Alguém mais estável, com um vencimento estável, pode haver pessoas para quem isso pode ser Exatamente, compensador, não é? exatamente. A minha questão é só, não sei se te acontece, mas eu perdi a conta às mulheres que me chegam com a reflexão, a análise, eu perdi-me nesta relação, Uhum, perdi-me de mim. sim, sim, sim. E aí, como é que tu consegues perceber o que é melhor para ti, o que é que queres, o que é... Yeah. Não consegues, não consegues. Mas sabes, eu também me aparecem muitas mulheres assim, que é eu perdi-me de mim, homens também, mas muito mais mulheres, mas os homens também às vezes vêm com essa queixa, que é perdi-me, já não sei quem sou. E parece-me que há pelo menos dois contextos em que isso acontece. Um deles é perdi-me porque estive tão focado em fazer do outro o meu projeto, que me perdi a mim, não é? Estava era focado no outro, no outro, no outro, em tornar o outro a sua melhor versão, não é procurar a minha, é tornar o outro, falam muito no potencial, eu às vezes fico assim impressionada, que é, estás apaixonada pelo potencial da pessoa, não é pela pessoa, é pelo potencial da pessoa, é? E então perderam-se de si, porque tiveram no projeto de mudar o outro. Outras vezes é porque estavam em relações em que não podiam ser quem eram. O outro aniquilava a possibilidade de ser quem era, não é? E então perderam-se de si aí. Muitas vezes são relações que são relações abusivas e que fazem com que a pessoa se também desfragmente também, mas não é na desfragmentação boa que há pouco falavas do prazer e de nos fundirmos uns nos outros, mas na desfragmentação de nos desfazermos e estarmos em pedaços e não sabermos já quem somos. Também existem muito. E isto leva-me aqui para um tema que tu trouxeste, que é quais são afinal as condições da relação, sabendo que há muitas relações e que podemos construir várias relações, quais são as condições para essas relações? Acho que podíamos pensar aqui um bocadinho quais podiam ser essas condições, não é? Quais são, ao contrário das red flags, quais são as green flags? De que, olha, aqui sim há condições para termos uma boa relação, ou há condições para fazermos crescer uma nossa relação. Gostava de falar, saber isso contigo. Fiquei a pensar numa outra coisa que é, tu estavas a falar que as relações morrem, as relações longas morrem várias vezes. Eu não me lembro quem foi o autor, eu acho que foi o Gottman, mas não tenho a certeza, que diz que as pessoas têm 3 a 4 relações muito significativas ao longo da sua vida e às vezes é sempre com a mesma pessoa. Não é? Portanto, como as relações vão acabando. Outra coisa que também ficou foi a ideia logo inicial que falaste que se tivermos relações muito conscientes e se conseguirmos trazer esta capacidade de crescermos um com o outro e cada um crescer em si e esta capacidade de comunicar, de nos conhecermos, então as relações todas durarão para sempre, não é? E eu fiquei a pensar, como se isso fosse o melhor outcome, como se o melhor outcome fosse sempre as relações durarem para sempre. Eu acho que às vezes há relações que podem ter um tempo limitado e terem sido incríveis, não é? E o melhor outcome pode ser chegarmos a um ponto em que dizemos: olha, vamos agora seguir de outra maneira e a relação foi bem sucedida na mesma, não é? Pronto, fiquei assim com estes 3 pensamentos e gostava muito de pensar, de ver contigo o que é que tu achas que são as green flags para uma relação em que, ok, Olha, uma coisa, e agora estou a falar muito para o meu público, não sei se o teu se vai rever, que é quando nós começamos esta jornada do autoconhecimento, é normal nós termos aqui um pico de rigidez e de algum extremismo, que é eu agora descobri a pólvora, não é? Isto tinha-me feito tão bem a vida toda que eu agora quero um parceiro que também esteja lá. Tem que ser do desenvolvimento pessoal. Ou, tem que ter o meu tipo de espiritualidade. Uh, não. Ao ponto de eu conduzir círculos de mulheres durante 4 anos e meio, todos os meses, portanto foram 50 e tal círculos, e os relatos de mulheres que não se conheciam eram tão semelhantes, de experiências com homens, que a páginas tantas criámos esta expressão que é os homens tofu e os homens torresmo.
para distinguir precisamente os ditos que elas lá consideravam espirituais, Esses eram desenvolvidos. do tofu, certo? Eram os tofu, porque à Ok. partida eram vegetarianos, não é? Porque Aham. são todos, tudo nos trinques ali, quase perfeitos. E depois os torresmos, coitados, não é? São os homens mainstream, os Old machistas, school. old school, os Ok. homens não prestam, essa coisa toda. Aham. Pronto. Porquê? Porque estas mulheres vinham inconsoláveis, quase que a dizer: para lá, os tofus são como os torresmos, ou se não pior, porque ao menos os torresmos são honestos, não é? São Uma pessoa sabe o que é que aquilo que vai? está no pacote é o que está dentro e os tofus não. E portanto, uma das green flags que eu mais aponto é isso: nós não temos que andar a ler livros, a fazer cursos de desenvolvimento pessoal para ter a capacidade de crescer. É a tal coisa, somos humanos, estamos vivos, estamos a evoluir. Agora, ritmos diferentes, direções diferentes, e portanto, para mim, uma green flag é a disponibilidade do outro para nos escutar, aceitar a nossa perspectiva, pôr-se em causa e fazer aqui uns acordos pragmáticos, tangíveis, de que realmente, perante isto e isto que nós sentimos, que nos desaguarda, que nos desagrada, Desagrada. aqui nota-se o ter dormido mal, que nos desagrada, que nos magoa, que não vemos que faça bem à própria relação, está disponível para mudar, porque de alguma maneira vê, lá está, não é para se perder, mas porque vê que não me custa muito e realmente eu percebo. Não que isso me passasse pela cabeça se ela não falasse, mas agora que ela está a falar, eu entendo. Ou seja, isto que parece simples não é feito por muitas pessoas. E, portanto, para mim, isto é uma green flag enorme e que está associada à outra. É preciso tempo. E muitas vezes as pessoas que me chegam, e no meu círculo de amizade, eu vejo o quão, lá está, o lado negro da sexualidade. A atração, a paixão é tão forte que eu quero já uma série de coisas que eu já decidi sem ver os sinais de que a pessoa é a certa e depois cai-me a realidade e é por isso que os estudos continuam a apontar que 70 a 80% das relações não passa do primeiro ano. Então eu gostava de deixar esta nota, eu sei que para muitas pessoas isto é difícil, isto não faz sentido, porque lá está, mas não seja é tal romantização, mas não é possível. Mesmo estando muito tempo com a pessoa, não é possível, porque as relações têm um timing. Ninguém revela logo as sombras nos 3 a 6 meses. A partir ali dos 5, 6 pode ser, não é? Também depende do grau de consciência, mas então permitam-se navegar esses primeiros meses até um ano com esse senso de ok, há aqui uma possibilidade que mais uma vez vai bater no nosso medo da impermanência, do dinamismo, do eu não tenho isto seguro, eu não. Não. Segurem-se vocês. Percebam que é para entrar com mais realismo. E o realismo são estacas. As coisas têm de se construir lá no fundo, os prédios. E no outro dia isto aconteceu, fui visitar os meus pais que estão a viver no Algarve, e há um prédio que parece que nunca mais. Eu disse, o quê? Mas o prédio ainda não começou a subir? E fui lá espreitar, e o meu pai até me disse, então tu não vês o trabalho? Das fundações. E Exato. eu fiz esta associação. Portanto, eu com a experiência do trabalho, eu também me tornei muito sensível às pessoas, lá está. Os da magia, os que estão muito presos à magia, geralmente vão para o telhado, direto. E o que é que acontece a um telhado que não tem estrutura? Cai. Então eu acho que muitas vezes, quando vem a reflexão do Reels, eu agora sabendo o que sei, se calhar tinha dado, tem um bocado a ver com isso. Uhum. De, olha, eu tinha ido com mais calma, ou eu tinha nananã, ou eu tinha revelado mais de mim, não Ou é? tinha Porque pedido não mais sei. do que precisava, que é uma coisa que também muitas vezes não Porque fazemos, não esta é? história de o outro mudou, quem és tu? Tu mudaste. Eu não conheço esta pessoa. Não, esta pessoa está lá desde o início. Está lá desde o início. Olha, a pessoa com quem eu estou
minutos antes do primeiro date, eu deu-me assim uma, como é que se diz? Uma insegurança, uma dúvida de Aham. quero mesmo meter-me nisto ou não. E liguei a um amigo que eu sabia que de alguma maneira já tinha frequentado o mesmo círculo e conhecia-o, etc. E ele disse-me 3 características da pessoa e houve uma que eu gostei particularmente, mas que é difícil, é desafiante. E eu automaticamente pensei, ok, eu agora sorri, porque isto é meio desafiante, mas ao mesmo tempo, se isto, imagina que esta relação dura, isto vai ser também aquilo que mais me vai. E mais uma vez temos aqui um paradoxo. E quando as pessoas dizem tu mudaste, é porque ou o outro não mostra esta característica porque sabe que é desafiante, ou até mostra, mas tu só estás a querer ver o lado, lá está, mágico daquela Mágico e luminoso. característica. Yeah, yeah, yeah. Sim, E sim. ele sabe disso e sabe que é uma característica que eu aprecio muito e que não é comum e é tal. E agora estamos na fase de eu dizer: eu continuo a gostar dessa tua característica, mas caramba, como é difícil, sabes? E cerro os punhos e tudo eu. Ai, como é difícil. A green flag também tem muito a ver com isto. Ok, não, o outro tem que continuar a ser assim, mas, como eu costumo dizer, lima algumas arestas, refina algumas pontas, porque para mim, assim em bruto, elas estão a magoar demasiado. Assim, não dá. Yeah. Sabes que eu também passei por esse desafio na minha relação, mas também com um dos meus filhos. E também se gerou uma imagem, já percebeste, eu funciono muito com imagens, e também se gerou para mim, gerou-se em mim e para mim uma imagem que tem sido muito útil, inclusive é para comunicar com eles sobre isso e também para ser mais compassiva com essas dimensões. Que é, quem nos segue muito já me ouviu a falar nisto, porque para mim é uma coisa assim mesmo, olha, também estruturante para navegar nas relações e no mundo. Que é a maior qualidade da pessoa vai ser também o seu maior defeito. Que no fundo nós temos características, umas muito grandes que nos caracterizam imenso, como se fosse uma moeda, não é? Então é assim a moeda de 2 euros, a moeda de 20 euros se houvesse. E depois outras que nos caracterizam menos, são moedas mais pequeninas. E portanto, são características, quando as utilizamos a nosso favor, chamamos-lhes qualidades. Quando os utilizamos a nosso desfavor, chamamos-lhes defeitos. E quando utilizamos a favor dos outros, chamamos qualidades. Quando utilizamos contra os outros, chamamos-lhes defeito. Mas é exatamente a mesma característica. Por exemplo, em relação ao meu filho, é a persistência. Ele tem a característica da persistência, que é uma grande, é assim, uma moeda de 50 euros, se houvesse. Ele é muito persistente. O que pode ser espetacular e pode ser terrível. E às vezes a persistência favorece imenso o que ele quer conquistar, favorece imenso as nossas relações, favorece muita coisa. Outras vezes é uma âncora que nos prende a coisas que temos que largar. Esquece, já não é para persistir, é para largar. Larga isso, Gabi, larga isso. Então, e eu explico-lhe isto das moedas, e às vezes está assim: olha, tens que fazer o flip aí à moeda porque isso não estás a utilizar agora bem. Com o meu companheiro também era uma outra característica, mas é isto, pois, e eu vejo, depois comecei, olha que engraçado, eu também se olhar para mim é exatamente a mesma coisa. A minha maior qualidade é o meu maior defeito, não é? E isso dá-me também eu tenho sentido que me ajuda também a ser mais compreensivo com o outro, mesmo quando ele vem com esse lado menos bom, que é, ok, Mafalda, tu não gostas tanto disto, mas também sabes que noutras vezes isto também foi o que melhor te fez, portanto, ok, agora é esta parte. E eu acho isto muito, para mim é muito interessante pensar em características e depois ou são qualidades ou defeitos, vai depender do contexto. Vai Tal e depender. qual, tal e qual. Vai depender do contexto e é por isso que lá está, que esta noção também de green flags, red flags, isto também pode ser tão perigoso Também, não é? porque Sim. tem a ver com isto, quer dizer, se te ficas presa a um checklist de Yeah. qualidade, mais uma vez, não é humano. Exato. Yeah. Estás a falar de quem na prática? Ou, como eu às vezes também vejo em mulheres, mas esse checklist é de agora ou é Quando é que fizeste lá isso, não é? está, da adolescente? Olha, pelo que estás a dizer, pelo que está a acontecer, eu acho que ele precisa aí de uma atualização.
E mais uma vez voltamos sempre à parte, mas eu não sei quem sou, porque lá está, estou a operar de acordo com as amigas, estou a operar de acordo com o que a família diz, estou a operar de acordo com os marcadores do que é. Sociais e exato, exato. Portanto, Green Flag tem também muito a ver com isto de eu estou confiante com as qualidades, como eu costumo dizer, garante 3 ou 4 que são quase que invioláveis. E depois percebe quais as que, ok, facilmente, com bastante trabalho interior eu consigo trabalhar e aquelas que eu consigo deixar passar. Uhum. E que tem a ver com isso. Depois perceber, ok, quando é que é defeito, quando é que pode ser virtude, todo esse trabalho. Não é? Que mais uma vez tem mulheres que, ai, mas que trabalho. E eu digo, ai, mas que trabalho. E isto também é importante de verem. Porque se vocês, lá está, agora voltando à questão do tofu, torresmo, porque se as pessoas acham, que trabalho, não é? Há uma alta probabilidade de eu esperar que o outro faça tudo. Ou seja, lá está, venha corresponder àquelas coisinhas todas que eu não trabalhei em mim, que eu não sei quê, que eu não, 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 não. Não é? E reparem, depois nós estamos aqui a viver tempos, pá, não tenho estudos sobre isto, mas sigo várias pessoas de astrologia e capacidades de ler energeticamente este campo que é a Terra e o universo que nos rodeia, e parece que nós estamos a viver tempos em que realmente nos estão a puxar o tapete debaixo do chão. E fruto de imaturidade, de alguma falta de conhecimento, nós ainda nos agarramos a um modelo relacional como é isto. Não é? É aqui que eu tenho que almejar. E depois, quando almejo, tenho que ficar. E depois, quando acaba, fui um falhanço, foi um fracasso, ou foi o outro que foi um ingrato. Porque outra expressão que eu não gosto nada de ouvir no meio feminino é fiz dele um homem e agora não pensem que ele vai já pronto para outra. Pois, mas estás a ver, nós fazemos do outro um homem quando ele é o nosso projeto, não é? Percebes? Yeah. Né? Claro, E tu claro. consegues logo perceber tudo. É tão É. bonito como lá estás, escutando muitas pessoas, só esta frase já dá aqui para descascar tudo isto, não é? Pronto. Portanto, se vais para outra relação sem ter isto consciente, vais fazer um novo projeto, a coisa não vai dar e lá vais tu sentir o que é que eu ando aqui a fazer, que essa é outra coisa que as mulheres me trazem. Parece que eles, depois de mim, ficam prontos para uma relação de compromisso. E eu não. Eles estão lá felizes da vida e eu continuo sozinha, assim, pois, estiveste a dar ao outro, não é? Estiveste a cuidar ali do ninho, o outro fortaleceu-se, se calhar vinha doente, ou não, pronto, vinha desvitalizado, e tu deste-lhe ali tudo, e ele agora olha para ti e diz, isto é muito fraquinho, não é? Isto é... Não no mau sentido, não que tu sejas pessoa fraca, mas ele não te viu. Porque esta coisa, lá está, não é? Ai, perdi-me no outro, porque o outro ocupava muito espaço e as condições de vida do outro, e o outro, e o outro. Pois, mas se calhar o outro deixou-te, lá está, porque tu, ao perder-te, ele não pôde conectar-se contigo. E isto eu faço muito o paralelismo na intimidade, que é a quantidade de mulheres que não se entrega no ato sexual, ou seja, que não relaxa, que não está à vontade com aquilo que é naquele momento, não está à vontade com o que a relação é naquele momento, ela vai para a cabeça. E ao ir para a cabeça, ela não sente com o corpo, não é? E o homem percebe isso. Sim, e às E vezes não não percebe fica com a satisfeito cabeça, com isso. e às vezes não percebe com a cabeça, mas percebe com o corpo. É que muitas vezes também é isso, não é? O homem não percebe, pode não perceber com a cabeça, ele pode não nos conseguir dizer exatamente o que é que está a sentir ou a pensar, mas sente no corpo que tu não estavas lá, tu não. Eu posso garantir que todos os homens, lá está, não se conhecendo entre si, tofus ou Torresmos. torresmos, usam a mesma expressão, que eu de início ficava de cascaído, como é que eles usam todos esta expressão, e eu, no universo
feminino, nunca tinha ouvido esta expressão. Nunca nenhuma mulher me disse isto que eles dizem, que é não a senti. Lá está, não sabem explicar, mas Yeah. O não corpo. a senti. Yeah. Ela não estava presente, ela não estava entregue, ela não estava lá para mim. Ela estava noutra cena, que não era aquilo entre nós. Uhum. Então, entendes? É um bocado. É claro, se não estavas, este homem não pôde dar-te tudo aquilo que tu no fundo queres. Tu queres ser fora da cama, também queres ser amada, mas estás perdida de ti, estás completamente na energia do outro, não. Pronto, então isto dizer-te que há tantas formas de nos relacionarmos que lá está, as green flags também têm a ver com isso. Estilo de comunicação, como é que é? Porque agora estamos numa relação de compromisso, temos que falar todos os dias, ou passados X meses temos que ir viver juntos, senão isto significa que alguma coisa está errada. Mais uma vez, depende o que é que queres vivenciar. Eu estou agora a acompanhar alguns casais na faixa dos 30 que estão a dormir em quartos separados. Sabes, tipo, uau, é uma coisa que está aí, que o Tantra já fala e já recomenda há milénios, não necessariamente sempre, mas em fases que o casal percebe que precisa de se repolarizar. O que é que acontece? Porque é que eu há bocado falava muito da importância da separação. O casal, para continuar a ter atração, continua a ser preciso, estar a vibrar num polo negativo, é exatamente como a eletricidade, e outro no polo negativo. Não sei se disse positivo, Sim, um tem que ser positivo, outro há de ter que ser negativo, não é? para gerar luz, Uhum. eletricidade e energia. Não interessa que se o positivo é homem e o negativo é mulher. Não, lá está, não é género, não é uma questão de género nem de papéis sociais. E o que é que acontece com a convivência, com o estar sempre juntos, com fazer tudo juntos, com não tomar decisões separadas, com não ter uma vida própria? Eu vou ficando na carga do outro. Se o outro é positivo, eu vou ficando positiva também. Então o outro continua a ter carinho por mim, companheirismo, amizade, mas não vai sentir atração por mim, porque não há tensão suficiente, não há contraste suficiente. Então daí eu dizer, epá, vê o que é que realmente é importante para ti, porque até pode haver relações onde não há sexo, ou seja, vocês estão juntos por essa característica e depois têm o acordo, olha, para mim sexo não é relevante, para ti é, vais ter relações sexuais com outras pessoas. Isto pode parecer chocante, mas a questão é esta, não há alguém externo que nos possa dizer como é que nós podemos viver, neste caso uma sociedade, um governo, uma igreja, este já não é o tempo. E não interessa tanto, lá está que foi para sempre, é uau, eu vivi todo o sumo que isto tinha, uau, isto fez-me uma melhor pessoa. Esses são os verdadeiros indicadores e é um bocado triste. Eu agora estou a aderir a uma nova rede social que é o Threads, pertence ao Instagram. E aquilo está com muita malta nova, 20 e tal, 30 e picos. Opa, e as perguntas sobre, lá está, as green flags e as red flags são tão detalhistas que tipo, you are missing the point. Não tem a ver com isto. Não tem nada a ver se te manda mensagem de bom dia. Eu conheço quem fazia isto a 3 mulheres ao mesmo tempo. Não é? Então, um bom dia é muito fácil, mas há pessoas, lá está, ao contrário de mim, há o evitativo, mas depois o oposto é o ansioso. Há pessoas que precisam deste bom dia porque é a tal coisa, a pessoa pensou em mim. Está bem, pensou porque te mandou mensagem, mas não extrapoles para estar completamente apaixonado por ti, rendido a ti, só fala contigo, só te quer a ti, que é o que a ansiedade precisa, que é a tal noção de, então eu posso confiar nesta pessoa. Percebes? Uhum. Fiquei aqui a pensar que se calhar podia ser interessante se conseguíssemos identificar as nossas red flags e green flags internas e não no comportamento do outro, não é? E talvez aí sim fossem indicadores mais orgânicos e mais gentis e até mais honestos, não é? Olha, tremendo. E outra coisa,
que uma green flag nossa, lá está, seja a capacidade de escuta, porque é incrível também, como eu há bocado dizia, homens que não se conhecem dizer eu sinto-te, eu não a sinto. Também é muito interessante. Eu que já tive alguns relacionamentos longos de homens que não se conheciam entre si, eles apontarem como red flag as mesmas coisas. E aí ainda torna isto mais misterioso, que é, espera, as condições são diferentes, tu eras outra, quer dizer, as condições da relação do outro e tal. E ainda assim há esta marca. Então eu acho que sim, acho que acabaste de ter assim mesmo uma ideia on point, que é, há coisas, mas que eu de certo modo também referi, que é, nós nunca nos vamos resolver, e tu também já disseste, quer dizer, há coisas que vão estar sempre cá e que têm qualidades, mas que depois também têm um defeito, uma sombra que pode impactar muito o outro. E que tu lá está, nem notas, estás tão habituada a usar isso. Claro. E a ter resultados até positivos. E quando não são positivos, também não tem mal, porque pronto, nem te afeta porque não tens ali vínculos, mas quando tens vínculo é quando tu és chamada a o que é que eu faço com isto? E é por isso que eu também não gosto nada de ouvir quando as pessoas me chegam, e isto também é muito fruto do bypass espiritual que agora se anda a viver, mas eu sou assim, tenho de me aceitar assim, isto é viver em autenticidade, ou isto é viver em verdade. Está bem, vai viver assim para uma ilha deserta, aí tudo bem. Pode ser completamente autêntica, ser assim. A partir do momento que estás em relação, não podes. Não podes. Isso era um outro episódio, não é? Tamar, nós também já falámos um bocadinho sobre isso, pá, nós ultimamente temos andado aqui mesmo muito fervorosas aqui a trocar ideias, até porque estamos aqui com uma ideia também que queremos trazer para o mundo, não é? Vamos deixar em suspense, mas fiquem atentos porque tem tudo a ver com estas coisas que tivemos aqui a pensar juntas. Obrigada, Tamar. Obrigada. É muito, muito, muito enriquecedor falar com pessoas que, mesmo não estando na área da sexualidade, porque eu acabo por estar sempre a ir à âncora da sexualidade como esta ferramenta que ajuda a nós navegarmos paradoxos que não se resolvem, entendes? Mas é muito bom, eu aprendo sempre muito quando, ok, não estão a dar as analogias da sexualidade e há outras maneiras de nós também podermos ter cada vez mais relações que nos preenchem e que nós podemos causar um impacto bom na vida do outro. Então agradeço-te muito, agradeço também a quem nos esteve a escutar e, como sempre, dizer se haver alguma coisa que queiram em concreto partilhar comigo, sintam-se à vontade pelos meus canais de comunicar. Okay. Obrigada. Obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.